galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Isabela Lafim e hoje eu tô aqui para mais um 4 Takes. E o assunto de hoje são filmes que também são biografias. Vamos lá? Bom, pra começar eu queria falar de um dos filmes que é, gente, sério, um dos meus favoritos de toda a minha vida, que é A Teoria de Tudo, que conta a história do Stephen Hawking. Acredito que a grande maioria de vocês conheça ou saiba quem ele é, mas para aqueles que não sabem, ele foi um físico extremamente famoso que contribuiu horrores para a ciência. E ele também tinha escoliose lateral amiotrófica, que é uma doença neurodegenerativa, que vai, né, os músculos vão atrofiando e vão deixando de se mexer, enfim, é uma doença bem tensa. Mas mesmo essa doença ele nunca deixou de pesquisar, de estudar e de criar teorias. E por isso ele é visto, de certa forma, como uma grande inspiração. O filme mostra, mais ou menos a partir do momento que ele entra na faculdade. Ele estudou matemática em Oxford, se eu não me engano. Quando o filme saiu, ele ainda estava vivo, então ele chegou a assistir esse filme. E no final do filme ainda fala que ele ainda está vivo e continua pesquisando, porque ele pesquisou, assim, a vida inteira dele, estudou a vida inteira dele. O filme mostra bastante a relação dele com a primeira esposa, que apoiou muito ele quando ele foi diagnosticado. Ela também mostra bastante sobre o que ele acreditava, sobre os estudos dele, as teorias que ele tinha. Tem uma cena no início do filme que eu acho muito bonita, que ele tá contando pra primeira esposa dele, eles ainda não são casados, mas pra primeira esposa dele, que ele acredita que, enfim, é muito legal assistir isso, assim. Mas eu acho que o que mais me chama atenção é toda a evolução da doença dele, né? Especialmente porque a atuação do Ed Redmayne é magistral, sabe? Ele ganhou o Oscar por esse filme e foi completamente merecido. Ele foi sensacional nesse filme. Então, é um filme que eu recomendo muito pra todo mundo assistir, porque é realmente, assim, incrível, e a gente aprende bastante sobre a história do Stephen Hawking, né? Então, recomendo, assistam. Quando ele foi diagnosticado, ele tinha 21 anos. E os médicos falaram que ele tinha 2 anos de vida. E no final ele viveu até os 76 anos. Ele morreu em 2018, se eu não me engano. Então ele teve uma vida muito longa. Ele contribuiu durante todos esses anos muito para a ciência, para a física. Então, assim, ele realmente é uma inspiração, né? Viveu muito, ele também foi pioneiro em algumas coisas da escoliose, assim, no sentido de que algumas coisas não existiam antes de ele e outras pessoas tentarem fazer pra ele algumas coisas. Por exemplo, aquela cadeira que ele utilizava, se eu não me engano, ele foi uma das primeiras pessoas a utilizar aquela cadeira. O segundo filme que eu queria trazer aqui é O Jogo da Imitação, que é um filme sobre o Alan Turing, que ele foi também um matemático, eu acho que ele não foi físico, ele foi matemático. E ele contribuiu muito durante a Segunda Guerra Mundial, ele era britânico, e ele construiu o Enigma, que era uma máquina que interceptava as mensagens de, enfim, alemãs nazistas. E muitos acreditam que essa máquina, não sei se é bem uma máquina. No filme mostra uma máquina, mas eu não sei se eles consideram uma máquina. Talvez seja uma espécie de processador em si. Enfim, eu não sei, porque eu não sei nada sobre matemática, gente. Sinto muito. Mas muitos acreditam que o Enigma, ele foi um dos grandes fatores que fez com que a Inglaterra e seus aliados vencessem a Segunda Guerra Mundial. E a gente não conhecia a história do Alan Turing até pouco tempo antes de o filme sair, porque, enfim, era uma espécie de segredo de guerra, né? E o Enigma foi uma base utilizada para a criação dos computadores. Então, se a gente tem computadores hoje, é graças também ao Alan Turing. E o filme aborda muito como foi difícil criar o Enigma e o quanto ele acreditava naquele projeto dele e quanto ele ia proteger e ia ao máximo tentar fazer com que aquilo acontecesse. E isso é bem interessante assistir no filme. O filme também aborda, mas isso é mais pro final, o fato de que ele era gay. E em 1945, ser gay era ilegal, era imoral, então era um segredo que ele tinha, assim. E isso é mais mostrado pro final do filme. Eu não sei se eu posso contar isso, porque é spoiler, mas ao mesmo tempo é a vida do cara, sabe? Já aconteceu, é história. Mas ele, quando foi descoberto que ele era gay, ele foi castrado quimicamente. Tinha que tomar remédio.
que era, assim, uma coisa absurda, as pessoas ainda acreditavam em cura gay. E no final ele se suicidou com 40 e poucos anos. Mesmo sendo um herói nacional, gente. Olha só, os absurdos, cara. Quem interpreta ele no filme é o Benedict Cumberbatch. E ele também tem uma atuação, assim, incrível, muito, muito maravilhosa. Outra coisa que é abordada, assim, de uma forma rápida no filme, mas é também legal, é o machismo. Porque pra criar o Enigma, ele precisou criar toda uma equipe. E aí teve, tipo, uma espécie de teste pra saber quem eram os melhores matemáticos que iam fazer parte da equipe do Alan Turing pra criar o Enigma. E a única mulher que fez o teste, que é a personagem da Keira Knightley, que eu não me lembro o nome da personagem no filme. Ela é que acaba passando no teste. E ela é também uma matemática muito, muito, muito brilhante. E, enfim, é muito legal de assistir isso no filme também. É apenas uma passagem meio rápida, mas ainda assim é bem bacana. O terceiro filme que eu queria falar aqui é Estrelas Além do Tempo, que também é um filme, assim, gente, maravilhoso, que conta a história de 3 mulheres negras, que são Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Elas foram muito importantes para a história, porque, como a maioria de vocês deve saber, por 1960 estava tendo a Guerra Fria, e uma das coisas que os Estados Unidos e a União Soviética começaram a tentar fazer um melhor que o outro era toda a questão da corrida espacial. E elas foram extremamente importantes por causa disso, porque elas eram, de novo, matemáticas brilhantes, matemáticas e físicas. Sem elas, talvez a gente não teria conseguido, né, toda essa questão da corrida espacial, não teria conseguido enviar o homem à Lua e, enfim, toda essa questão. Porém, elas eram mulheres negras em 1961. O filme começa mais ou menos por 1961, trabalhando na NASA. Nessa época, a segregação racial ainda estava bem em vigor, assim. Então elas tinham que batalhar o racismo todos os dias no trabalho delas. E elas ainda eram mulheres, que, enfim, o machismo ainda era bem persistente naquela época, né? Ainda é hoje, mas bem pior. O filme, ele foca um pouco mais na Katherine Johnson, mas ainda assim conta a história de todas as 3. E é muito interessante, gente. É muito legal de assistir. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar sobre, né? Porque quando a gente estuda história, a gente vê a grande maioria são homens brancos, enfim. E, na verdade, a história não foi feita só por eles. Também foi feita por mulheres, também foi feita por pessoas negras. Aí a gente precisa lembrar disso, né? Então, eu acho super interessante esse filme por causa disso, porque ele bate exatamente nessa tecla. Recomendo também pra todo mundo assistir. E o último filme que eu queria falar aqui é um filme que eu amei demais. A gente tem a crítica no canal da Take no YouTube, que é Rocketman. Eu amo esse filme, especialmente porque eu amo muito o Elton John, né? O Rocketman é sobre a vida dele. E eu amo muito o filme por muitos motivos, tá? Eu vou falar um pouquinho deles agora. Pra começar, é um musical. Só que é um musical de uma forma muito bacana, assim. Porque quem conta a história é o Elton John. Então, a história pode ser fantasiosa, sabe? Tem muita gente que reclama de musical por causa disso. As pessoas do nada começam a cantar e dançar. Mas é que nesse filme, elas estão fazendo isso porque quem tá contando é o Elton John, é a versão dele dos fatos. E pra ele, talvez as pessoas, ou o sentimento dele tivesse começado a dançar e uma música, sei lá, sabe? Então eu acho isso super legal pro filme. Eu sei que o próprio Elton John, ele ajudou na produção do filme a contar essa história. E ele não tentou esconder ou mostrar uma versão bonita da história. Ele realmente colocou, assim, tipo, toda a vida dele ali. E pra mim isso é muito interessante, assim. Ele não tentou escolher partes bonitas ou se fazer, de certa forma, o mocinho da história. Então eu achei isso bem interessante, assim, mostrar uma faceta, assim, bem nua e crua dele. Eu achei isso super legal. E os figurinos, né? O Elton John é muito conhecido por, enfim, usar roupas muito, muito loucas. E eu acho, honestamente, que esse filme, ele completamente extrapola nisso. E eles fizeram, assim, eles recriaram figurinos de show, assim, sensacional, gente. Ficou perfeito, gente. Maravilhoso. E o Taron Egerton também, ele interpreta o Elton John e ele foi sensacional, gente, sério. Ele ficou incrível, perfeito. Tanto que o próprio Elton John escolheu o Taron Egerton, né? Eles trabalharam juntos em outro filme, agora não me lembro o nome, perdão. E o Elton John falou, eu quero o Taron Egerton pra mim interpretar no meu filme, sabe? Porque ele é maravilhoso. E ele é maravilhoso mesmo, gente, sério. Inclusive,
eu queria reclamar, porque eu acho que esse filme, ele foi extremamente snobado pelo Oscar desse ano, tá? Devia ter tido mais indicações, porque realmente o filme é maravilhoso, gente. Maravilhoso, tá? Recomendo pra todo mundo assistir também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês já assistiram esses filmes, o que vocês acham desses filmes, se tem outra biografia que vocês gostam muito, 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 tá bom? Beijos e até a próxima!